Olá. Bom, gente, retornamos, né? Estamos gravando e hoje nós vamos dar início ao lançamento de livros do primeiro ENAS, esse encontro ANPAP cearense de jovens pesquisadores, Momento Salutar. Como eu falei, é um prazer ter aqui a presença dos autores, autoras, que vão poder ter um tempo de fala para apresentar as suas obras. A professora Fabíola está me perguntando se a gravação é para disponibilizar depois. Na realidade, isso aqui está acontecendo ao vivo e nós estamos, ao mesmo tempo, gravando. Quero agradecer a presença de todos, todas e todos. Me chamo professor Wendel Medeiros, faço parte do Departamento de Arte do Instituto Federal do Ceará, sou professor do curso de licenciatura em Artes Visuais do IFCE e também do programa de pós-graduação em Artes do mestrado profissional do IFCE, mestrado profissional em artes do IFCE. Bom, esse dia está repleto de emoções. Mesa 1 também foi muito tranquila e gostamos dos debates que foram estabelecidos. Logo em seguida, tivemos a apresentação cultural da professora Cristina Gino, também do IFCE, pianista. E tivemos também, em sequência, a participação do professor Fábio e da professora Joami na mesa 2 e com trabalhos que nos mobilizaram a opinar, a participar, a emitir as nossas opiniões sobre os assuntos que foram versados em cada comunicação. E agora, nesse momento, a gente vai iniciar o lançamento de livros. Bom, a quinta-feira, 5/8/2021, o lançamento de livro, nós vamos ter essa janela das 17h30 às 18h30, tá? E é com grande satisfação que iniciamos esse momento do primeiro encontro ANPAP cearense de jovens pesquisadores, no qual damos ensejo ao lançamento dos livros dos nossos convidados. Para este primeiro momento, convidamos nosso primeiro autor, palestrante, o senhor professor Dr. Robson Xavier da Costa. Sabemos que quem vai representá-lo é a professora Fabíola, portanto, é uma honra tê-lo aqui conosco. Essa representação já foi previamente acordada com o professor Robson e nós gostaríamos de disponibilizar a fala, já porque houve essa alteração para que a professora Fabíola pudesse se apresentar. Não sei se será possível agora nesse momento, porque ela estava me evidenciando que gostaria de inverter a ordem. Se for o caso, se ela puder nos avisar agora, eu passo para o próximo. Boa noite, professor. Não, eu posso apresentar já. Eu estava num outro evento simultâneo e como ocorreu, eu assumi a substituição, né, para fala, eu posso apresentar já. Opa, professora, agradeço e vou disponibilizar esse momento aqui para que a senhora possa se apresentar. É um prazer tê-lo conosco e o palco é todo seu. Esse momento está reservado. Deixa eu só ver aqui na nossa ficha técnica o tempo, tá? Uhum. Eu posso compartilhar slides? Sim, fique à vontade, porque esse momento é todo seu, né? Deixa eu mostrar aqui um pouco. Eu acho que é válido, mesmo você representando o professor Fábio, falar um pouco sobre do currículo dele, né? Mas eu gostaria muito também que acontecesse uma apresentação da sua pessoa após a minha fala. Então, professor Dr. Robson Xavier da Costa, artista visual, curador, arteterapeuta, docente e pesquisador do Departamento de Artes Visuais da UFPB e dos programas de pós-graduação em Artes Visuais, PPGAV, UFPB, em parceria com a UFPE, e de Arquitetura e Urbanismo, que é PPGAU e UFPB, pós-doutora em Estética e História da Arte, pelo PGH MAC USP, doutor em Arquitetura e Urbanismo, PPGAU, UFRN, e doutoramento em Arquitetura de Minho, em Portugal.
mestre em História pelo PPGH da UFPB, especialista em desenvolvimento infantil e seus desvios, especificamente em relação à educação especial na UFPB, licenciado em Educação Artística, Artes Plásticas pela UFPB e líder do grupo de pesquisa em arte, museus e inclusão, o AMI, UFPB, CNPq, e também é membro da ABC e atual presidente da ANPAP, como ressaltamos, gestão 2021 e 2022. Bom, a representante, professora Fabíola, falará sobre o livro Pesquisa em Artes Visuais, Diálogos Internacionais, de autoria do professor Robson Xavier e Fabíola Alves, pela editora pela editora universitária UFPB 2020, né? Então, ficamos felizes com a sua presença, professora. Fique à vontade para que você possa falar sobre o livro. Deixa eu só checar o tempinho aqui, tá? Certo. Vocês podem Temos 17h50 às 18 horas. Né? Ok. Podem me avisar quando estiver aparecendo? Ótimo, já está aparecendo, só maximizar. Pronto, tá? Então, deixa eu fazer uma breve apresentação conforme pede a formalidade, né? Eu sou a professora Fabíola Cristina Alves, sou organizadora desse livro junto com o professor Robson Xavier da Costa. Eu sou graduada em Educação Artística pela Universidade Federal do Paraná, tenho um mestrado e doutorado em Artes Visuais pela Universidade Estadual Paulista, realizei um estágio de doutoramento sanduíche na Universidade de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, e sou pós-doutora em História da Arte pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente, eu sou professora no Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, então eu atuo aqui no contexto do Nordeste. Eu cheguei aqui no Nordeste para trabalhar no programa de pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba e de Pernambuco, como professora visitante no programa de professor visitante nacional, onde eu permaneci nos últimos 2 anos, e esse livro que eu e o professor Robson organizamos é fruto de uma dessas ações que eu realizei em parceria com os pesquisadores do departamento e do programa de pós-graduação da UFPB e da UFPE, que tinha como perspectiva buscar trazer os nossos diálogos com colegas que atuam em instituições no exterior, pensando possíveis caminhos de pesquisas que são compartilhadas ou que são produzidas em conjunto. Então, nós organizamos esse livro, que foi aprovado e publicado com financiamento do Programa de Apoio à Produção Científica da Universidade Federal da Paraíba, e brevemente eu gostaria de apresentar a todos e a todas um pouquinho da estrutura do livro, certo? O livro, ele então é uma coletânea e possui 2 eixos centrais. O primeiro eixo é Artes Visuais, Formação e Educação. Nós temos um texto escrito em 2 mãos, que é o primeiro capítulo, que se chama Memórias da Vida Formação de Professoras de Arte, Brasil e Chile, Aproximações Reflexivas. As autoras é a professora Maria Bethânia da Silva, da Universidade Federal de Pernambuco, e a Patrícia Ortega, que é membro do ICEA e do CLEA, no Chile.
O nosso segundo capítulo, então, ele recebe o título Arte na Busca à Reconciliação, a experiência do Centro Alternativo para a Paz, Diálogo e Não Violência em Israel e na Palestina, de autoria do professor Davi Windsor, do Centro Alternativo para a Paz, Diálogo e Não Violência de Israel, a professora Renata Wiener, da Universidade Federal de Pernambuco, e a professora Sueli Windsor, também do Centro Alternativo da Paz em Israel. Fechamos esse primeiro eixo com o capítulo Visualidades pedagógicas da robótica em Montevidéu e João Pessoa, Paraíba, escrito em 3 mãos pelo professor, de autoria, então, do professor Erinaldo Alves do Nascimento, da Universidade Federal da Paraíba, professor Fernando Miranda, da Universidade da República do Uruguai, e a professora Rosângela Pacífico Matias, da Rede Municipal de João Pessoa, e que foi aluna nossa no programa de pós-graduação em artes na Paraíba. O segundo eixo, então, da nossa coletânea é Artes Visuais, Estéticas e Percepções. O quarto capítulo e que compõe, então, o primeiro capítulo desse segundo eixo, é o texto Aos Teus Olhos, ou Estética de la Mirada, Lo Dito e Non Lo Dito, Las Redes Sociais e el Arte, é um texto escrito pela professora Laura Utera, da Universidade Nacional do Rosário, Argentina, e também da minha autoria. O quinto capítulo, então, são os estudos públicos no Centro de José Guerrero, Granada, Anduzília, na Espanha, que é de autoria do professor Robson Xavier da Costa, né, o meu colega organizador do livro comigo, e a professora Maria Luísa Ganti, da Universidade de Granada, Espanha. O sexto capítulo recebe o título Estética e Percepção Ambiental em Paisagens, Mediações para uma Ética Ecológica Não Antropocêntrica, de Andressa Schroeder, da Universidade Gießen, Alemanha, e por mim também, escrito em coautoria. E o sétimo capítulo é um texto cedido pelo professor Dominique Chateau, um texto inédito dele que é publicado bilíngue em português e em francês. É um texto que recebe o título Morfoestética, Comparação dos Jardins Japoneses e Brasileiros, que contou com a tradução de uma aluna nossa, Atena Pontes de Miranda, e com uma revisão conceitual em parceria com o próprio autor, o professor Dominique Chateau, e minha colaboração. Bom, esse livro ele tem a perspectiva de poder trazer a partir desses estudos diálogos e pensar parcerias e a internacionalização da pesquisa em artes que é produzida aqui no Brasil a partir dessa dimensão, né, de cooperação. Ele está disponível na editora da UFPB e também entre as publicações divulgadas no próprio site do Programa Associado de Pós-Graduação em Artes da UFPB e da UFPE. Bom, enfim, é um pouquinho isso a estrutura do livro, depois a gente pode conversar um pouquinho mais. Eu agradeço a todos pela atenção. Eu penso que o livro ele é bastante rico em mostrar uma diversidade aí de pensamentos e de possibilidades de pesquisas parceiras. Então, é isso. Obrigada. Professora Fabíola, nós te agradecemos e ficamos felizes por ter dado tudo certo nessa representação, quando na realidade, ao ler sobre o livro, sabemos que você é uma das autoras, né, organizadoras dessa publicação. Ficamos felizes. Gostaríamos de saber se foi disponibilizado aqui no chat, se é possível, o link para o acesso ao livro, as informações. Aí contamos eu posso enviar, eu vou providenciar agora, tá bom? Se quiser disponibilizar também no nosso chat, fique à vontade. Mas também, se quiser repassar a organização do ENAS, estaremos à disposição também para poder repassar aos partícipes desse evento. Tá bom?
Bom, gente, seguindo a nossa organização, temos como segundo autor, vamos passar a palavra agora para o nosso segundo convidado, o senhor Alisson Lemos Campos, formado em Gestão de Turismo pelo Instituto Federal do Ceará, técnico em Produção de Eventos Culturais pelo Instituto Centec, em parceria com o governo do estado do Ceará. Ele é artista cênico, integrante do coletivo Os Incorrigíveis e do grupo As 10 Graças de Palhaçaria, onde atua também como produtor, gestor, residente do Galpão da Vila, espaço compartilhado de pesquisa, criação e difusão artística transdisciplinar, localizado no bairro Benfica. Titular do Conselho Estadual de Políticas Culturais, do biênio 2016-2017, e como artista, pesquisador e produtor, vem afunilando cada vez mais a atuação dentro de uma perspectiva contemporânea, dentro de um campo cênico e visual, como um dos realizadores do projeto Narrativas Possíveis, que explora a cidade e a interação com artes urbanas e na concepção de performances e intervenções urbanas individuais e coletivas. Atuando como formador principalmente no campo da palhaçaria, segue em uma trajetória de atravessamento de diversas plataformas, encontrando ferramentas e dispositivos para processos de composição orgânicos e diversificados. Caro Alisson, é um prazer tê-lo aqui conosco. Sou o professor Wendel, o palco é seu. Fique à vontade para apresentar o seu livro. Obrigado, professor. Boa tarde a todos e todas. Estou aqui com 2 dispositivos para garantir o funcionamento melhor. Boa tarde a todos e todas e todos. Meu nome é Alisson Lemos. Antes de qualquer lugar, eu sou artista aqui da cidade de Fortaleza. Gosto de me demarcar nesse espaço. Como fala aí a bio, transito entre as artes da cena e o campo das visualidades, muito a partir das intervenções urbanas, das performances urbanas. Tenho mestrado pela Universidade Federal do Ceará, através do PPG Artes, e venho transitando entre o campo da feitura e da pesquisa, mas gosto de me reafirmar sempre como artista. E esse lugar que eu trago para compartilhar essa publicação também é fruto desse lugar. Eu peço licença aqui para vocês para compartilhar o livro que se chama Fôlego. Vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver se vai. Tá aqui. Fôlego é um desdobramento, assim como essa conversa também é. Ele é o desdobramento de uma performance que foi criada em 2017 por mim em parceria com uma instituição da cidade que chama-se Instituto Biadotti, que é uma instituição que trabalha com prevenção ao suicídio, valorização da vida, e a partir de um convite para pensar ações artísticas que se desdobrassem a partir desse lugar, da saúde mental, da psicologia, a gente cria essa performance, essa intervenção urbana, que já aconteceu em pelo menos 23 lugares, 23 paisagens aqui da cidade de Fortaleza, e em 2019 esse projeto é contemplado no edital das artes da Secretaria de Cultura de Fortaleza, né, na linguagem de artes visuais, e um projeto de longa duração que transborda e vira essa publicação, que hoje eu fico muito grato e muito feliz de poder estar partilhando com vocês, né? Eu caí meio de paraquedas no evento, mas quando eu vi a configuração do tema que estava sendo discutido, me interessou muito de poder jogar aqui, porque a ideia do livro, tanto por ser uma pesquisa de Fuzil Mundo, é poder também tratar da temática que a performance aborda a partir de outras perspectivas, né? De trabalhar a saúde mental, principalmente no lugar da prevenção ao suicídio, da depressão, da ansiedade, que são quadros ainda muito tidos como tabu, e a performance tensiona um pouco esse lugar, né? Projeta
o lugar desse diálogo na rua. Em 2019, quando a performance aconteceu pela última vez, ela aconteceu em 7 paisagens da cidade de Fortaleza, e foram esses espaços, no Mercado dos Pinhões, no Carlito Pamplona, nas Goiabeiras, no Pici, na Serrinha, na Parangaba e no Álvaro N. E aí esse livro ele se constitui muito a partir dessas 7 feiras, desses 7 espaços. E por que as feiras, né? Porque é exatamente o lugar do encontro, o lugar do trabalho, o lugar do não parar, né? O lugar do fazer, é o lugar da passagem. E a performance ela se propõe exatamente ao momento do parar. O programa da performance, que não é muito o tema do livro, é mais os desdobramentos, os encontros, é um programa performático muito simples, onde eu me coloco em qualquer lugar da cidade com 500 balões de cor amarela e me ponho a encher à medida que as pessoas vão chegando, vão me ajudando ou não, e isso vai disparando encontros, conversas, debates, discussões, e isso pode ser observado aqui no livro através de uma troca muito interessante também, porque o livro não se dá só com textos escritos por mim, apesar de também ter a prática da escrita no meu fazer. A gente opta por fazer essa publicação de um modo diferente. Em cada espaço desse, em cada feira dessa, são convidados 7 artistas diferentes para participar, estar junto, ver, assistir, compartilhar do momento da performance. E também a gente chama um fotógrafo de cada localidade dessa, de cada bairro desse, a registrar o trabalho. Então, a gente tem 14 pessoas emprestando um olhar para pensar um único trabalho. E eu acho que isso é que configura assim, a potência desse livro, né? Tipo, esse lugar de múltiplos olhares para se pensar uma diversidade de assuntos, para pensar a performance, para pensar a intervenção urbana, para pensar a imagem. E aí eu vou passando aqui rapidinho para vocês terem dimensão um pouco de como está essa configuração que o livro se dá. Ele é diagramado pelo Silas Costa, que é um artista aqui da cidade de Fortaleza também, e ele conta com textos de pessoas de diferentes lugares também, que essa é uma configuração que a gente achou interessante de não convidar apenas pessoas que tivessem trato com a escrita acadêmica. Então, a gente tem escritos acadêmicos que beiram mais artigos, ensaios, nós temos poetas, outros artistas de rua, outros performers, múltiplas visões para configurar essa escrita. Deixa eu ver aqui. E os artistas que compõem esse trabalho são Alice Dodds, Silas Costa, Bruna Pessoa, Joyce Vidal, Wesley Farpa, Eduardo Bruno, Léo Silva, Yuri Joatama, Isadora Ravena, Edivânia Aires, Edivaldo Ferrer, Lissa Cavalcante e Samara Garcia. São pessoas que advêm de lugares do circo, lugares da poesia, vêm da academia. Também buscamos trabalhar com corporidades diversas também, para que as leituras de cidade, as leituras da performance se dessem por outros corpos que não só, e os encontros estão registrados aqui de forma poética ou de uma forma mais analítica, sempre respeitando muito também a escrita de cada pessoa que foi convidada. E aí vou tentar passar aqui rapidinho para não passar tanto do tempo. No Mercado dos Pinhões. O livro, a performance se desdobra a partir desse caráter relacional, de encontrar com as pessoas, poder trocar, e também com essa dimensão instalativa, né, de instaurar esses balões em algum lugar, sem ter muita necessidade da explicação. Os textos também não diretamente tentam explicar o que é o trabalho, são olhares bem diversos. No Carlito Pamplona, onde a gente teve uma experiência muito interessante, que uma turma de escola
participou da performance, saiu, foi lá participar. Aqui a gente tem as Goiabeiras, que fica ali na Barra, Pirambu. Algumas paisagens são paisagens que eu costumo transitar e outras são lugares que eu vivi a vida, como as Goiabeiras, no Carlito Pamplona. E a gente procurou levar também a performance para lugares onde a gente tivesse já alguma relação para estabelecer lugares que têm essas feiras tradicionais, né, que beiram há mais de 10 anos. Deixa eu passar aqui rapidinho, porque eu gosto de mostrar aqui a última página. Então, são narrativas, o livro ele se constitui de narrativas sendo sobrepostas, assim, vários fotógrafos, vários textos, vários lugares, e essa dimensão de pensar a partir de um trabalho as temáticas, né? Fôlego aos encontros que virão, porque é isso que o livro se propõe também, ele tem sido esse lugar do encontro em eventos como esse, em outros lugares, em outras plataformas, a gente tem conseguido dialogar com pesquisadores que não são só da arte, mas muito ligados à área da saúde, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo agora. E eu acho que é isso. O livro ele tem uma plataforma virtual que registrou de outra forma também esses processos em vídeo, em áudios, outras experiências, e eu posso estar colocando aqui também no chat para quem quiser adquirir ou quem quiser dar uma olhada, quem quiser trocar. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente fica disponível aqui também para conversar um pouco e agradeço também a atenção de todos, professor Wendel. É isso, obrigado. Caro Alisson, muito feliz de me deparar com uma obra assim, que se desdobra também em diálogo verbal e não verbal. Né? São situações que nesse livro se percebe uma confluência de, não vou dizer linguagem, mas manifestações, né? De manifestações artísticas potentes. Né? Nós temos aí a fotografia, a performance, a palhaçaria. Isso mostra um pouco também do que é esse primeiro ENAS, essa tentativa de unir, essa tentativa de mesclar, essa tentativa de hibridar mesmo, fazer com que a gente esteja muito mais próximo, porque é necessário que a gente esteja próximo. Quando a gente fala do campo artes, do campo arte, no caso artes visuais e as outras artes também, e a gente agradece muito a apresentação do seu livro. Também agradeço à professora Fabíola e queria fazer uma pequena observação nas duas obras, né, que eu achei muito interessante. Nós temos uma perspectiva internacional, né, de pesquisa em arte, na obra apresentada pela professora Fabíola, né, e o professor Robson, né, os dois são organizadores, e na obra do Alisson nós temos um deslocamento local, né, bem específico, bem Fortaleza, bem nossa cidade, bem bairro, como ele citou, muitos aqui não conhecem, são de outras regiões. No caso, as Goiabeiras, não foi, Alisson? Acho que você falou também sobre o bairro das Goiabeiras, essa região que eu também conheço, e Carlito Pamplona também, né? Então a gente percebe que as coisas parecem estar distanciadas, mas não. A gente percebe uma situação local, porque o que liga as duas situações e as duas obras é justamente a arte. Então, parabéns aos dois. Vamos dar seguimento aqui na nossa mediação. Peço, Alisson, que se você tiver links que possam nos levar a esse material, agradecemos bastante, porque mais pessoas vão ter contato e mais pessoas vão poder disseminar essa tua poética, né, que agora ela se materializa em livro, né? Tá bom? Então, vamos seguir agora com a nossa mediação. Só um minutinho, me localizando aqui. Vamos ver. Ok. Pronto. Convidamos agora o senhor Leandro Alves Garcia, nosso terceiro palestrante, que é mestre em artes visuais pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB,
na área de ensino de artes visuais, especialista em cinema pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, graduado em licenciatura de artes visuais, também pela UFRN, é membro do grupo de pesquisa em arte, museu e inclusão, o GEPAME, o UFPB, e do grupo universitário de aquarela e pastel, o GUAP, da UFRN. Arte educador, é artista multimídia e designer digital. Atua, entre outras áreas, em processos autobiográficos, apropriação fotográfica em redes sociais e poéticas da visualidade. Dedica-se à pintura autobiográfica como forma de refletir suas memórias para incorporá-las ao seu universo de narrações ficcionais. Atualmente, dedica-se ao estudo de metodologias de investigação baseada em artes, artografia, pintura em técnicas mistas com materiais alternativos e a construção subjetiva de identidade no ensino formal e não formal de artes. O mesmo apresentará o livro Tessituras Artográficas, Ensino de Artes Visuais, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Leandro Alves Garcia e Robson Xavier da Costa, pela editora UFPB. Vamos ver aqui, professor Leandro, só um minutinho, deixa eu me localizar. Voltando aqui. Professor Leandro, boa noite, é um prazer, o palco é seu. Obrigado, boa noite, Wendel. Boa noite a todas, todos e todes. Hoje eu vou, só um minuto, apresentar aqui minha tela. Acho que já apareceu? Não, vai aparecer agora. Apareceu agora, professor. Certo, obrigado. Então, o livro Tessituras Artográficas, ele foi publicado pela editora UFPB. Eu queria agradecer à editora pela aprovação no edital, a publicação. Agradecer ao professor Robson Xavier, porque ele foi o meu orientador e a gente publicou esse livro juntos. Ele escreveu a apresentação. Agradecer à CAPES, que viabilizou a pesquisa por meio da bolsa de estudo do mestrado, e dizer que essa pesquisa ela foi a versão livro da minha dissertação no programa de pós-graduação da UFPB, em artes visuais. E aí essa pesquisa, ela trata dessas questões de artista, professor, pesquisador, no núcleo do Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Eu vou apresentar um pouquinho aqui, um pouquinho do livro. Ele é dividido em três capítulos, que esses 3 capítulos, no primeiro eu falo um pouco sobre de onde vivem os guris, e um pouco do município de São Gonçalo do Amarante, um pouco sobre as leis dos menores de 1927, do Código de Menores, até chegar ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e também um pouco sobre as medidas socioeducativas. Aí o segundo capítulo é um pouco mais biográfico, pessoal, que tem esse título de O Espelho Artográfico, as ressignificações, e aí tem um pouco do meu memorial artístico, e um pouco sobre essas tessituras relacionais artográficas, que seria um pouco sobre outros artistas que também são artistas, professores e pesquisadores, e aí eu falo um pouco sobre o Alan Keppel e um pouco sobre o Joseph Beuys. E aí também tem um pouco sobre as questões assim, do ato de desenhar ao ato de se alimentar, e como eu entendo a pesquisa em arte e o trabalho
de artógrafo como algo que se dá a todo momento, que é como o Alan Keppel diz, que desde o levantar, se você acorda com uma visão artística, o ato de escovar os dentes é um ato artístico. Então, assim, quando eu ia para o CREAS, trabalhar com os adolescentes, eu via que todo aquele momento como uma performance, desde o momento que começava a aula com eles, que no caso eu chamo como oficinas, até o momento que a gente terminava com uma refeição. Então, como eles iam para lá em medida aberta, eles só iam para ter esse acompanhamento, assim, comigo e com a equipe multidisciplinar do CREAS. Então, eles também tinham acesso a psicóloga, assistente social, e aí elas também acompanhavam o comportamento deles ali na oficina. Essa abertura aqui foi um dos casos assim que mais me chocou lá, assim, porque foi um adolescente, ele fez esse desenho e pouco depois de sair do CREAS, ele foi assassinado. E aí o livro ele foi oferecido em memória do LHMB, que era conhecido lá como um menino, e ele foi o único entre 30 mil jovens assassinados todos os anos no Brasil de modo violento. E aí tem um pouco assim do meu trabalho artístico, por ser todo o trabalho ser artográfico, ele vai intercalando um pouco, além do que está sendo escrito, com imagens assim de pinturas que foram produzidas durante o tempo do mestrado. E aí essa daqui é uma série que foi da abertura, e também tem uma relação com música também, que a cada capítulo, na abertura do capítulo, eu coloco alguma música. No primeiro capítulo foi o Meu Guri, do Chico Buarque, aí aqui um pouquinho, assim, desde o meu trajeto de casa até o CREAS, falando um pouco da experiência, um pouco sobre o trabalho lá e as porcentagens e tal dos atos infracionais cometidos pelos adolescentes. Vou passar rapidinho aqui. Aí no capítulo 2, tem a abertura aqui com a música Comida, do Arnaldo Antunes, que foi uma música que a gente usou em alguns trabalhos com eles, para eles refletirem e tal, e a gente tinha esse trabalho, às vezes, com as psicólogas, que também iam para as oficinas de arte, era bem interessante. Aqui é um pouco do meu trabalho desde a minha infância e adolescência, o meu início de adolescência, fazendo uma relação com o que eu fazia na idade dos adolescentes que eu atendia. Então, essa é um trabalho que eu fiz com betume e papel alumínio, em 1999, quando eu tinha 13 anos. Aqui é um trabalho de quando eu tinha 14 anos, foi o meu primeiro trabalho autoral, assim, que eu fui criando da minha mente, e daqui alguns trabalhos com referência de livros e tal, e aí esse daí é um livro da Lika Weyler, que é o passo a passo da pintura, e aí eu fazia várias cópias desse livro para treinar. E aí eu conto um pouco da minha experiência com arte, da minha primeira visita à Bienal, que foi na 25ª. Eu sou natural de São Paulo, Poá, e aí eu tive a oportunidade de ir com a escola na 25ª, e eu conto como foi essa experiência, sem entender de arte contemporânea, o estranhamento e tudo mais. E aqui uma coisa que eu gosto sempre de fazer e tal na minha vida, que é desenhar professores. E agora eu vejo os alunos me desenhando, é algo que assim, meio que mudou de lado, mas é algo que eu gosto muito. E aqui alguns trabalhos meus do início da universidade. Aqui é um pouco falando do Alan Keppel, a ficha dele na Bienal, na 13ª Bienal. E aí tem mais deixa eu achar aqui, um pouco também aqui. Deixa eu continuar. Esse daqui é um pouco do CREAS. Esse daqui foi o lugar que me foi oferecido quando eu cheguei lá, que era nos fundos, assim, tipo um galpão, e era bem abandonado. E assim, eu queria
fazer um trabalho que trouxesse dignidade para os adolescentes, e tinha uma sala de jantar lá no meio da casa, que é a instituição, e aí eu me apropriei daquele lugar e transformei em ateliê. E aí eu conto um pouquinho dessa história, e aqui os trabalhos com eles também, passando bem rápido, que eu sei que o tempo é curto. Então, e aí eu usei bastante o livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, da Beth Edwards, e aí os trabalhos deles, aqui é um trabalho que eles fizeram com a questão da música Comida, que foi da abertura, e aqui é um pouco do resultado dos trabalhos deles. Eles também tinham oficina de mosaico, então eles faziam a moldura e a pintura, e daí foi na formatura deles. E aí todos eles todos os estudantes, as pessoas que participaram das oficinas do CRES, eles têm o rosto desfocado em toda a pesquisa, até para respeitar as leis do Estatuto da Criança e do Adolescente e tal, e a questão da ética. Então, ninguém é identificado em toda a pesquisa. É só eu que apareço. E o terceiro capítulo é falando dos desdobramentos, do que eu aprendi no primeiro ano do trabalho e o que eu mudei nesse trabalho. Eu passei 2 anos trabalhando lá, e o que eu vi que dava certo, o que não dava certo, e como que foi essa transformação de um ano para o outro. E aí isso daqui aparece no terceiro capítulo, e aí eles já estavam fazendo trabalhos com modelagem, e esses trabalhos com modelagem, eles trabalhavam numa perspectiva da abordagem triangular, da Anna May, que eles conheciam a história do Van Gogh, por exemplo, e aí a gente pintava, eles faziam modelagem, e aí eles faziam outros trabalhos e tal, com pintura, e eles iam se expressando conforme o que eles se sentiam mais à vontade, cada pessoa fazia os seus trabalhos conforme o que eles mais se identificavam. E aqui é uma mesma pintura feita por 2 adolescentes diferentes, aqui em 2015 e esse outro em 2016, para vocês verem como cada adolescente se expressa de uma forma, fazendo a partir de um mesmo referencial. Então, aí eles fizeram bait, eles faziam bastante coisa assim relacionada a tatuagens, eles gostavam bastante. E aqui mais um pouquinho do trabalho de alguns deles, e um pouco do trabalho de campo que a gente também fazia. A gente fez vários passeios de campo. E aí, para terminar, eu terminei com as considerações finais com a música do John Cage, 4 minutos e 33 segundos, que é o Silêncio. E aí tem as considerações em que eu falo um pouco como foi essa experiência e faço as conclusões. E, para terminar, quando eles se formavam no CRES, eles colocavam as mãos nesse quadro. Então, esse quadro sempre era levado no dia da formatura, e ele vai sendo composto ano após ano com as mãos deles, até ele ficar sem lugar mais nenhum de colocar a mão, e essa mão ela ir se sobressaindo uma outra, até não dá mais para entender que são mãos. E é isso. Tem um pouquinho das minhas referências aqui. Obrigado, pessoal. Eu vou colocar o link para quem quiser baixar e ler com calma. E muito obrigado pela oportunidade. Eu nunca tinha participado de um lançamento de livro como autor, e está sendo uma experiência muito, muito significante para mim. Obrigado. Nós que agradecemos e ficamos felizes, porque se esse é o primeiro momento, também é o nosso primeiro momento, porque é o primeiro nasce. Então, estamos todos no mesmo barco aí, nesse sentido de que essa primeira experiência, ela está sendo bastante enriquecedora. Todos estamos aqui vivendo esses momentos bem diferenciados, e agora com esse lançamento não é diferente. E sua obra, falo também a obra artística, como também a acadêmica, ela é de emocionar. Essa última imagem com as mãos dos guris, né, que você nomina no livro, né,
eu fiquei pensando, quando eu vi essa imagem, e refletindo que existem ainda espaços em branco ali que poderiam estar bem mais preenchidos, esses espaços em branco, preenchidos com essas mãos, no sentido de que esse preenchimento evidenciaria uma transformação, né? Transformação em cada vida daqueles que puderam ter contato não só com o professor Leandro, mas contato com a arte. E quando eu falo de transformação, é transformação mesmo crítica, reflexiva, que a arte é capaz de nos propiciar. E aí, pensando nas tessituras que nós podemos traçar das publicações evidenciadas até agora, professor, a gente tem um deslocamento que é internacional, que perpassa diferentes regiões do planeta, né? Mais especificamente do nosso eixo. Temos um deslocamento que repousa na nossa cidade, principalmente Fortaleza, com a presença desse trabalho performático registrado no livro pelo artista Alisson. E agora nós temos uma situação que vai no âmago, né? Umas situações bem subjetivas, porque é você que se coloca totalmente nesse livro, né? E é a partir de você que, nessa situação subjetiva e tão intimista, que a gente percebe que essas conexões que partem de você, como elas foram capazes de adentrar, né, penetrar, estabelecer diálogos, pontes, como você bem frisa no título, as tessituras que são estabelecidas na vida desses guris, na sua vida, e em toda a sua trajetória artística. Como você ressaltou, né, nós aguardamos aí com ansiedade os seus links, né, para que a gente possa ter contato com a sua obra. E que belo momento, né? Um momento enriquecedor, só tenho a agradecer e feliz de estar aqui, de ter visto essas apresentações. Eu gostaria de ressaltar, não vi aqui presente, se eu estiver errado, vocês me corrigem, ou então o autor me corrija, mas eu não estou vendo a presença do professor Rubens, né, que seria o nosso terceiro autor, e que nós apresentaríamos o livro. Deixa eu só tentar aqui falar para vocês um pouco sobre do que seria, um pouco do currículo do professor Rubens, só para não deixar em branco essa situação, mas infelizmente nós não podemos contar com a sua participação. O professor Rubens entrou em contato conosco e especificou que por problemas técnicos não foi possível estar aqui presente, e esses problemas técnicos, podem ter certeza, estão relacionados à conexão, estão relacionados à internet, né? Como ele bem evidenciou. Coisas que poderiam acontecer num evento online, não é isso? Mas a gente está tentando aqui contornar todas essas situações. Em respeito ao professor que participou enviando a sua proposta de livro, nós vamos falar só um pouco aqui sobre o seu currículo, tá? Então, nós temos o professor Rubens Venâncio, que infelizmente não está aqui, mas ele é fotógrafo, professor do curso de Artes Visuais da Universidade Regional do Cariri, URCA, tem como graduação as Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará, tem mestrado em Sociologia pela UFC, e ele é doutor em Artes pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Então, nós aqui, eu acho que temos a presença da professora Lúcia, não sei se teve o contato aí com o professor Rubens, que atua na URCA, né, na Universidade Regional do Cariri. Bom, deixa-me ver. Dedica-se à realização de trabalhos autorais e à pesquisa em fotografia documental, fotografia e práticas artísticas, além de organizar eventos, curadoria e ações de formação no âmbito do ensino, pesquisa e extensão. Tem por experiência na área de fotografia a teoria da imagem, na arte, processos fotográficos antigos, a antropologia com ênfase na memória, a ruína, arquivos e poéticas do esquecimento. Coordena o grupo de pesquisa e produção e intercâmbio, o ANA, Fotografia e Pesquisas Poéticas.
Ele iria apresentar o livro Mapeando Sensíveis, a fotografia no curso de artes visuais da URCA, né, de autoria do professor Rubens Venâncio, que organizou diversas produções fotográficas de seus alunos ao longo de 10 anos. E é uma ação também do seu grupo de pesquisa, o ANA, Fotografia Pesquisas Poéticas. Bom, voltar aqui para vocês e dizer que nós não vamos poder contar com a apresentação do professor, mas o Enácio vai entrar em contato com o professor, solicitar se é possível disponibilizar essa publicação para que a gente possa deixar nos nossos canais links no Instagram ou aqui dentro da plataforma, não é? E como nós não temos a presença do professor Rubens, aqui nós encerramos esse momento de lançamento de livros, o primeiro lançamento do primeiro ENAS, o primeiro de muitos, e ficamos muito felizes com a presença do artista Alisson, do professor Leandro, da professora Fabíola, juntamente com o professor Robson. Tá bom, meus amigos e minhas amigas? Gostaria de dizer para vocês que logo mais às 19 horas, tá, numa outra sala do Meet, ocorrerá a abertura da exposição, a primeira exposição do primeiro ENAS. E a curadoria foi feita pelo professor Sebastião de Paula. Bom, meus amigos, aqui me despeço, feliz de ter a presença de todos, todas e todos, e vamos nos ver já já, às 19 horas, na sala de abertura da exposição. Muito obrigado, e obrigado aos que participaram com a apresentação de seus livros. Eu vou agora encerrar a gravação, tá certo? Se quiser deixar em contato, espero que todos tenham tomado nota dos livros, e ressalto que esses links serão disponibilizados nos nossos canais, no site e também no Instagram. Um abraço, até mais.